Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à parte fisiológica que a gente está estudando. Já começamos a falar do sistema reprodutor, falamos do sistema respiratório e agora vamos para o sistema circulatório. O tópico do sistema circulatório também vai ser dividido, tá? Em pequenos vídeos, para a gente falar do circulatório de uma forma geral, características básicas, depois do circulatório humano, e depois nós vamos falar do sistema linfático, que também é uma vertente aí do sistema circulatório. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender quais são as funções do sistema circulatório, né? Então, a função do sistema circulatório é transportar os gases da respiração, oxigênio e CO2, além de nutrientes e resíduos do metabolismo celular. Lembra que eu já falei com vocês que tudo que a gente faz no macro, nossa célula faz no micro. A gente já viu as organelas citoplasmáticas e a gente viu que as organelas citoplasmáticas têm, que as células têm metabolismo próprio, né? Então, produtos desse metabolismo também são lançados no sistema circulatório e são levados no sistema circulatório até onde eles devem ir, tá? Isso nós vamos ver aos poucos quais são esses lugares que eles devem ir, né? Além disso, o sistema circulatório também é responsável pelo transporte de hormônios e anticorpos, né? O que é importante que a gente saiba? Lembra que aqui eu já falei com vocês que por conta do ensino remoto, a gente vai focar apenas nos sistemas humanos, mas é preciso que a gente saiba que diferentes grupos animais têm diferentes tipos circulatórios. Existem, inclusive, grupos animais que não apresentam um sistema circulatório diferenciado, né? Quem são? Os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, por exemplo. E como acontece esse transporte de gases da respiração e esse transporte de nutrientes nesses grupos animais, né? Eles são transportados, vamos dizer assim, eles são passados célula a célula por difusão, né? Nos nemateumintos, a gente tem um fluido na cavidade corporal, que esse fluido também auxilia nesse processo de transporte. Mas nos grupos em que a gente fala que não há um sistema circulatório diferenciado, o transporte ocorre célula a célula pelo mecanismo de difusão, né? Nos equinodermos, que são as estrelas do mar, né? Os representantes mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Os produtos de digestão, assim como os gases respiratórios, eles são lançados num líquido, num fluido, que fica dentro da cavidade corporal desses animais, que recebe o nome de celoma. Essa cavidade recebe o nome de celoma. E este celoma é distribuído ao longo do corpo do animal e depois vai indo. Esse fluido distribui esses nutrientes, né? Não só os nutrientes, mas os gases da respiração também, célula a célula, ou também direciona para o meio externo para ser eliminado, né? E esse sistema recebe o nome de sistema hidrovascular ou sistema ambulacral, né? Nos equinodermos. E aí, a gente tem os grupos de animais que apresentam sistema circulatório diferenciado. Quando o grupo animal apresenta sistema circulatório, a gente fala que esse sistema circulatório pode ser aberto ou pode ser fechado. Quem tem sistema circulatório aberto? Artrópode e molusco. Todos os moluscos? Não. Moluscos que a gente chama de gastrópodes e os bivalves. Quem são os gastrópodes? São os caracóis, os caramujos, né? E os bivalves. Os bivalves são ostras, mariscos, né? Duas, valva, concha, que apresentam duas conchas. Esses apresentam sistema circulatório aberto. E existem outros grupos que apresentam sistema circulatório fechado. Quem são esses grupos? Um dos grupos de moluscos, mas que moluscos? Os chamados cefalópodes, cefalo, cabeça, pó do pé. Aquele grupo que tem os pés na cabeça. Polvos, lulas, né? Sépias. Além disso, os anelídeos também têm sistema circulatório fechado. Isso quando a gente está falando em invertebrado. Agora, quando a gente vai para vertebrado, temos
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos eles com sistema circulatório fechado. E aqui eu dou um enfoque especial nos mamíferos, que é onde a gente vai falar especialmente da espécie humana, né? Então, o que é o sistema circulatório fechado? O sistema circulatório fechado é aquele em que há um coração que vai bombear o sangue pelos vasos sanguíneos. E esse sangue, em momento algum, sai, abandona esses vasos, né? O que acontece é que no sistema circulatório aberto, a gente tem vasos, mas a gente tem determinadas regiões em que esse sangue sai desses vasos, essa substância, né, esse líquido, ele sai desse vaso e cai numa cavidade que a gente chama de hemocele, né? E aí o que acontece? No sistema circulatório fechado, essas cavidades são substituídas por vasos sanguíneos que vão ficando cada vez mais finos, que esses vasos mais finos recebem o nome de capilares sanguíneos. A gente tem capilares arteriais, que vão carregar sangue arterial, e a gente tem capilares venosos, que vão carregar sangue venoso, né? E o fato do sistema circulatório ser fechado, ou seja, do líquido ser conduzido por vasos sanguíneos, ele leva com que a pressão desse sistema seja muito maior e que o processo circulatório seja mais rápido. Ou seja, o sangue ele alcança grandes distâncias da bomba que o bombeia em pouco tempo, né? Então, quais são as características desse sistema circulatório fechado, né? Nos vertebrados, lembrando que são um grupo, né? Os vertebrados são um grupo de maior complexidade. O sistema circulatório tem várias funções, como transportar os gases da respiração, né? O oxigênio dos órgãos que vão fazer a respiração para os tecidos e o gás carbônico no sentido oposto, ou seja, das células dos tecidos para os órgãos respiratórios. Transportar produto de excreção do metabolismo celular para os órgãos excretores, transportar nutrientes que são absorvidos pelo sistema digestório para as outras células do corpo, transportar hormônios e produtos metabólicos de uma determinada região do organismo para outra determinada região do organismo. Além disso, auxiliar no processo de regulação de temperatura corporal, fazendo a transferência de calor das partes mais internas para as partes mais externas, aonde esse excesso de calor vai ser dissipado para o meio externo. Além disso, ele também é responsável pela defesa contra agentes patogênicos, né? Que aí entram as células de defesa e os anticorpos que nós vamos ver no momento correto, né? Quando a gente fala em sistema circulatório fechado, a gente tem dois tipos de circulação. A chamada circulação simples e a chamada circulação dupla. A circulação simples recebe esse nome porque a cada volta completa que esse líquido dá no organismo, ele passa apenas uma única vez pela bomba, pelo coração, né? Então, se no trajeto da circulação desse sangue ele só passar uma vez pelo coração, a gente chama de circulação simples. É o que acontece com os peixes, né? O sangue, ele chega ao coração, do coração ele é bombeado para as brânquias são as estruturas respiratórias dos peixes, nas brânquias ocorre a troca gasosa, ou seja, entra oxigênio e sai gás carbônico, e nesse processo, depois das brânquias, o sangue é direcionado para o corpo, rico em oxigênio. Esse oxigênio e esses nutrientes são dissipados para o corpo e do corpo é mandado novamente para o coração. Então, para fechar o ciclo, só passa uma vez pelo coração. Então, circulação simples. Enquanto a circulação dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração para completar o seu círculo completo. E nesse caso, a gente diz que há uma pequena circulação, ou circulação pulmonar, e uma grande circulação, ou circulação sistêmica.
Quem tem isso? Anfíbio, répteis, aves e mamíferos, né? Então, olha o que acontece. Os produtos metabólicos gerados pelas células do corpo são direcionados ao coração. Do coração, eles são bombeados ao pulmão. No pulmão, eles vão sofrer a troca gasosa, libera gás carbônico, capta oxigênio, a hematose, que a gente já viu lá no respiratório. Depois da hematose, o pulmão manda esse sangue que acabou de sofrer a hematose para o coração, e esse sangue que está rico em oxigênio é bombeado novamente do coração para o resto do corpo, para poder levar os gases da respiração e os nutrientes. Tranquilo? Então tá, essa é a circulação dupla. Então, esse processo em que eu tenho coração levando ao pulmão, pulmão levando ao coração, eu chamo de pequena circulação, porque a distância entre eles é pequena. E esse processo de coração levando para o corpo e corpo voltando ao coração, eu chamo de grande circulação ou circulação sistêmica. Além disso, nos vertebrados, a gente ainda tem a circulação chamada completa ou incompleta. A gente chama de circulação incompleta aquela em que, em algum momento, em algum local, ocorre a mistura de sangue venoso e sangue arterial. Aonde? Ou isso acontece no coração, ou naqueles vasos que saem do coração. Se ocorre em algum local ali a mistura, mesmo que pequena, de sangue venoso com sangue arterial, a gente fala que essa circulação é incompleta. É o que acontece, por exemplo, nos anfíbios e répteis. Por outro lado, a circulação completa é aquela que, em momento algum, a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Nem no coração, nem em nenhum vaso. Quem tem circulação completa? Peixes, aves e mamíferos. Contextualizando, sangue venoso, aquele que é rico em gás carbônico. Sangue arterial é aquele que é rico em oxigênio. Por favor, não associem com transporte por veias e artérias, porque nós vamos ver que nem toda veia carrega sangue venoso e nem toda artéria carrega sangue arterial. Tá? Então, vamos deixar claro, sangue venoso, aquele rico em gás carbônico. Sangue arterial, aquele rico em oxigênio. Né? E quando a gente pensa no coração, né? O que a gente chama? A gente fala que o coração tem cavidades, que são chamadas de átrios e ventrículos. O que são isso? O que são isso, né? Esses átrios e ventrículos, na verdade, são cavidades cardíacas, né? Em que o átrio é aquela região que vai receber o sangue, ou seja, o sangue sempre chega ao coração pelos átrios. E os ventrículos são aquelas câmaras que vão liberar o sangue. Então, o sangue sempre sai do coração, seja para o corpo, seja para o pulmão, pelos ventrículos. Então, os átrios ou aurículas sempre recebem o sangue. E os ventrículos sempre encaminham o sangue para o corpo ou para os pulmões, né? Então, quando a gente vai focar agora, né, em mamífero, o sistema circulatório dos mamíferos ele é muito semelhante ao dos das aves. Então, eu tenho coração tetracavitário, em que eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos. Um sistema circulatório, então, fechado, com circulação dupla e completa. A grande diferença do circulatório de aves e mamíferos é que nos mamíferos a artéria aorta ela é voltada para a esquerda, né? Enquanto nas aves a artéria aorta é voltada para a direita. É a única diferença anatômica entre os dois grupos, entre mamíferos e aves, né? Então, circulação é fechada, ela é dupla e ela é completa, que a gente já viu que possibilita a pressão ser maior, o sangue atingir outras regiões numa velocidade maior, e isso está diretamente relacionado ao processo de homeotermia. O que é isso? Controle da temperatura corporal, né? Por quê?
Porque para que eu tenha o processo homeotérmico, o processo da gente conseguir controlar a nossa temperatura corporal, ele é um processo altamente energético, demanda de muita energia. Se demanda de muita energia, quem que produz energia, gente? Nós vimos lá nas células. A mitocôndria, na respiração. Para ela fazer a respiração, ela precisa de quê? Oxigênio. Então, o processo de oxigenação tem que ser eficiente, né? Para que possa suportar o gasto energético da manutenção da temperatura corporal. Então, não se esqueçam disso, tá bom? Aqui eu vou finalizar o nosso primeiro vídeo e vou entrar no sistema cardiovascular humano no nosso próximo. Então, até daqui a pouquinho.